Queridos, vamos ler a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. E diz a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, queridos, este é um texto da palavra de Deus que todo mundo já ouviu, né? Os cristãos já ouviram centenas de pessoas pregando sobre as tempestades e como Jesus tem autoridade sobre as tempestades. E por essa razão, o nome da mensagem de hoje é o Senhor das Tempestades. Mas hoje, quando for pregar e refletir sobre esse texto, eu queria que você e eu pudéssemos dar um nome para essa tempestade. E o nome que eu gostaria de dar é coronavírus. Então, todas as aplicações que eu fizer para este momento serão em cima deste momento que nós estamos passando. Jesus está chamando os discípulos, está dando uma ordem para os discípulos: vamos embora, vamos para outra margem. E eu quero que você então encare isto como uma chamada, mas também uma promessa de que nós vamos passar por essa tempestade e nós vamos chegar do outro lado. Amém? Então, em primeiro lugar, eu começo dizendo que é uma grande promessa. Por quê? Porque é uma promessa que fala de uma jornada com Cristo. Jesus estava convidando os discípulos para entrarem no barco e irem para o outro lado, mas ele estava junto. Assim como eu quero dizer para você hoje, que Jesus está com você, está comigo, está com todos nós, nessa jornada, nesta grande tempestade, desta pandemia que acometeu o mundo e o Brasil também. É uma grande promessa, queridos, porque fala de comunhão. Jesus está no mesmo barco, os discípulos estão juntos. Então eu quero declarar para você, ainda que cada um esteja no seu próprio barco, ainda que qualquer um de nós esteja enfrentando lutas pessoais, nós estamos juntos. É uma promessa de comunhão. Eu creio que a igreja vai sair daqui mais forte. Porque graças a Deus nós temos a internet, nós podemos fazer lives, nós podemos nos comunicar através dos WhatsApps e podemos declarar o nosso amor, a saudade. Tantas são as palavras de encorajamento que eu vejo no Brasil inteiro. Então, queridos, quando passar por isso, nós vamos sair disso com lembranças de coisas extraordinárias que aconteceram conosco. Amém? Essa é uma promessa também que fala de uma jornada segura. Porque Jesus falou: vamos para o outro lado. E olha, queridos, se Jesus falou vamos para o outro lado, os discípulos iam chegar do outro lado. Não importa o tamanho da tempestade, não importa quão forte ela pudesse ser, não importa se estava entrando água no barco, Jesus disse: vamos para o outro lado. E quando Jesus diz alguma coisa, ele cumpre o que ele promete. E eu quero dizer para você, meu querido, que existem milhares de promessas na palavra de Deus aqui, que garantem que nós vamos atravessar. Então, meu amado, não tenha medo. Talvez o seu negócio esteja abalado, talvez você tenha já ido para casa em férias coletivas, talvez a questão financeira ou até mesmo as enfermidades estejam vindo e nos ameaçando, mas vamos tomar posse dessa promessa. Jesus disse: vamos para o outro lado e nós vamos passar por essa tempestade em nome de Jesus. A segunda reflexão que eu quero fazer é que a vida cristã
é como uma jornada, não é isso? Às vezes a gente pode estar cansados, às vezes a gente não tem nem vontade de atender a voz do Senhor quando Ele nos chama. Mas não se esqueça, se o Senhor está nos chamando para andar com Ele, essa jornada precisa ser caminhada. Então, se você que está me ouvindo ainda não entregou a vida para Jesus, se você ainda não entrou no barco com Ele, você tem essa hora a oportunidade de fazer. De dizer, Senhor, eu não quero passar por essa tempestade sozinho. Porque vocês viram que eu li, que Jesus entrou no barco, mas outros barcos o seguiram. Mas não é que eles estavam seguindo a Jesus porque eles queriam andar com Jesus. Não, aquele era um caminho natural. Muitas pessoas estavam lá, daquele lado, e tinham que ir para o outro lado. Eles estavam ali na área de Cafarnaum, tinham que ir para o outro lado, na área de Gadara. Então as pessoas entraram nos seus barcos e enfrentaram a tempestade sozinhas, sem Jesus. E certamente muitos desses barcos afundaram. Então eu quero dizer para você, meu querido, entre no barco com Jesus. Se você não entrou, não entregou a vida para Cristo, é hora de fazer isso. Aproveite esse momento de tempestade para confessar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E se você fizer, Ele estará no barco da tua vida e você não vai atravessar essa tempestade sozinho. Amém? Então, nós precisamos decidir acompanhar a Jesus, como os discípulos fizeram. E essa é uma decisão sua, é uma decisão minha. Mas a maravilha disso é que Ele estará conosco nessa jornada, amém? Então com Jesus nós temos toda a garantia de que vamos cruzar por outro lado. E até mesmo aqueles que vieram a falecer pelo coronavírus, ou por qualquer outra enfermidade, estando com Jesus, quando morrer, a vida não acaba aqui. Jesus estará do outro lado também. Aliás, Ele já nos espera lá, não é isso? Quando a palavra de Deus fala do dia do arrebatamento, Ele diz que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós que estivermos vivos, ressuscitaremos com Ele. Quando o ladrão da cruz pediu para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso significa que quando você morre, você não fica inerte, não fica dormindo, você vai estar na presença de Jesus. Então quando você escolhe, meu querido, entrar no barco de Jesus, é para a vida inteira, é para toda a eternidade. Não é maravilhoso isso? Glória a Deus. Mas eu quero também dizer que a tempestade, ela traz alguns perigos. E a tempestade do coronavírus também traz perigos, né? E o texto lá em Marcos capítulo 4, versículo 37, diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Primeiro, a Bíblia fala de um vento muito poderoso que provocou a tempestade. E eu creio que é semelhante à questão do coronavírus, né? Até porque o vírus se propaga também no ar, né? A verdade é que o vento, como diz a palavra, vem e sopra e a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim também na vida da gente, às vezes circunstâncias difíceis, adversas, nos pegam de surpresa. Os discípulos cruzaram centenas, milhares de vezes aquele mar, o mar da Galileia, aquele lago, né, um lago de Genezaré. E muitas vezes a travessia foi tranquila, mas naquele dia, naquela tarde, aquela noite, porque eles entraram na noite, eles foram pegos por aquela ventania que causou a tempestade. Assim como nós todos fomos pegos. Nós tínhamos os nossos planos, estávamos fazendo as nossas vidas, planejando para este ano de 2020 e fomos atacados por esse vento. Então o vento, ele pode trazer problemas familiares, problemas físicos, até morte. O coronavírus está trazendo. As ondas começam a entrar no barco. É isso que estava acontecendo na vida dos discípulos, porque aquele vento começou a agitar o mar e as ondas se tornaram tão grandes que começaram a entrar no barco. E o barco aqui, meu querido, representa o lugar da nossa segurança.
Na travessia que fazemos da vida, nós temos algumas coisas que nos dão segurança, né? Alguns elementos que são muito importantes para gerar segurança na nossa vida. E eu quero dizer para você que ainda que a sua segurança esteja sendo abalada, eu quero te dizer que Jesus está no barco. A tua segurança não deve estar no teu dinheiro, a tua segurança não deve estar no teu trabalho, a tua segurança não deve estar em pessoas, a tua segurança está no fato de que Jesus está no barco. Então, queridos, ainda que estejamos enfrentando o coronavírus, não estamos sozinhos. Podemos estar seguros porque Jesus está no nosso barco. Amém? Então, o barco também representa o instrumento de trabalho. Os discípulos eram pescadores, irmãos, era assim que eles ganhavam a vida. E agora, eles estavam andando no seu barco, e o seu barco estava enchendo de água, e estava a ponto de ir a pique, de afundar. E muitas vezes nós sentimos assim também. Aliás, o emprego de muita gente já ruiu. A empresa de muita gente está com problemas financeiros e já não está conseguindo talvez pagar os empregados. Nós mesmos, pastores das igrejas, estamos orando a Deus. Por quê? Porque não havendo os cultos, as pessoas deixam de dar as ofertas, muitas deixam. Então eu quero aproveitar e falar com você, meu querido. Você que é membro da Igreja Palavra Viva, faça as suas ofertas regularmente, porque as nossas despesas continuam. Mas eu quero dizer para vocês, um dia desse eu estava orando, dizendo: Senhor, o Senhor sabe como está difícil para mim, como é que eu vou pagar os salários dos meus pastores, dos meus funcionários? E Deus falou comigo: filho, fique em paz, eu sou o Senhor. E nesta palavra Deus falou comigo: filho, fique em paz, eu estou no barco. Daqui a pouco você vai ver o milagre que eu vou realizar. Este barco não vai afundar. Eu prometi que vocês iam atravessar para o outro lado, vocês vão atravessar. Então, meu querido, eu quero dizer para você: fique seguro, porque a tempestade é verdadeira, o abalo é real. A pandemia existe e está provocando abalos no mundo inteiro, mas nós não podemos ficar desesperados. Por quê? Porque nós temos o Senhor no barco. Eu dei o nome dessa tempestade do Senhor das tempestades. Eu quero dizer que não existe tempestade que Ele não tenha autoridade sobre ela. Não existe vento que Ele não mande parar e não pare. Eu quero dizer que o Jesus que eu creio é Senhor das tempestades, é Senhor do coronavírus, é Senhor da pandemia, é Senhor da tua família, é Senhor do teu negócio, é Senhor, meu querido, da tua vida. Então, em nome de Jesus, invoque ao Senhor, clame ao Senhor. Foi isso que os discípulos fizeram e o Senhor acalmou o mar. Amém? Então, ainda que a tempestade possa ser muito devastadora, quem está no barco é o Senhor das tempestades. E Jesus, quando eles acordaram, ele estava dormindo, irmãos, na popa. Os discípulos acordaram e falaram: Senhor, você não se importa que a gente vai afundar? Eles podiam ter tido um outro approaching, né? Uma outra abordagem com Jesus. Senhor, acorda, olha aí o vento, olha a tempestade. Nós cremos no Senhor, mas isso aí a gente não dá conta, não. Mas eles estavam apavorados. A gente não pode nem aqui querer fazer uma acusação para eles. E Jesus falou: por que vocês são tão tímidos? E aí virou para a tempestade, virou para o vento, falou: vento, acalma. Queridos, imagina aquela ventania e de repente... Eu imagino a cara dos discípulos, um olhando para o outro, e falam assim: meu Deus do céu, uau! Quem é esse que até o mar comanda, que até os ventos comanda? Sabe, irmãos, esse testemunho, eles tinham para contar para o resto da vida. Você já pensou, os discípulos mais velhos, os que sobreviveram, João, né, porque os outros todos morreram, João testemunhando: eu me lembro aquele dia no bar, como eu estava apavorado. E de repente o Senhor ordenou e imediatamente o vento parou e o mar ficou calmo. Eu quero dizer para você, meu amado, que se você crê em Jesus,
Ele está no barco com você. E essa tempestade, ouça o que eu estou dizendo, eu estou profetizando, vai te dar a oportunidade de ter grandes testemunhos do poder de Deus, de como Deus acalmou a tempestade, de como Deus ordenou o vento para parar, e ele vai parar. Então, queridos, a tempestade é real, o coronavírus está aí, mas ela tem tempo de validade e vai acabar, e nós vamos passar por ela e vamos ter um grande testemunho de livramento, amém? Em nome de Jesus. Então vamos aprender aqui algumas lições que a gente pode ter nesse texto, tá? A primeira lição é que os discípulos que estavam passando pela tempestade, eles não estavam em desobediência. Jesus falou, vamos passar para o outro lado, e eles obedeceram. E mesmo assim, a tempestade veio. Então isso quer dizer, queridos, que as tempestades não vêm só para quem está em pecado. A tempestade também vem para aqueles que estão andando em retidão, em obediência, que estão caminhando com o Senhor. Amém? Ainda que eles estivessem com Jesus, a tempestade veio. E isso também é uma segunda lição que a gente aprende, meus queridos. Porque o fato de alguém entregar a vida para Jesus não é uma promessa de que você nunca mais vai ter problemas. Talvez alguém já tenha te dito, não, venha para Jesus, teus problemas vão acabar. Isso é mentira. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o fato deles estarem em obediência, o fato deles estarem no centro da vontade de Deus, andando com Jesus, ou seja, navegando com Jesus no centro da vontade de Deus, ainda assim veio a tempestade. Então, a lição que nós tiramos, quando a gente passa por um momento desse, é importante você fazer reflexões, pedir perdão a Deus de eventuais pecados que vocês estejam cometendo, mas se lembrem, a presença da tempestade não está lá somente porque você está em pecado. A tempestade vem até para aqueles que estão andando com o Senhor. Nós vivemos numa nação que está cada vez mais andando em pecado, rompendo com os princípios de Deus, afrontando a Deus espiritualmente. Mas nós, povo que teme ao Senhor e que se chama pelo seu nome, que o amamos, que o obedecemos, que andamos com eles, estamos passando pela mesma tempestade. Mas a diferença, irmãos, que o barco de Jesus não afundou. Embora o texto não diga, muitos foram os barcos que fizeram aquela travessia, que foram acometidos pela grande tempestade. Alguns deles, certamente, afundaram. Então, o que eu quero dizer para você é que glorifique a Deus e louve a Deus. E não fique pensando que se você está passando por isso, é porque necessariamente você esteja em pecado. A terceira reflexão que eu quero fazer é: quais são os propósitos de uma tempestade? Em primeiro lugar, é importante saber que Jesus sabia que ela viria, tá? Jesus não foi pego de surpresa. Ele poderia desviar da tempestade, ele podia dizer, vamos por terra hoje. Mas não, ele falou, vamos de barco. Ele podia, sabendo que ela viria, impedir que ela se levantasse antes de acontecer. Ele podia fazer, mas ele não fez. Ele escolheu estar com os discípulos na tempestade. Não se desviou, não foi por terra, não repreendeu antes que ela acontecesse. Então, eu quero dizer que Deus está no controle. Ele permitiu o coronavírus. Eu não creio que tenha sido Deus quem enviou o coronavírus, mas Ele permitiu que ele acontecesse. E Ele permitiu para que nós tivéssemos inúmeras lições. Você certamente está tendo alguma lição. Talvez você esteja vendo a importância de estar com a família. Talvez você esteja vendo a importância da igreja se reunir. Se você é como eu, está morrendo de saudade. Talvez você esteja vendo a importância de clamar ao Senhor na tua vida profissional, porque talvez você confiasse demais no dinheiro, na tua capacidade, e agora você está vendo que até isso pode ruir de uma noite para o dia. Não é isso? Muitas são as lições que nós podemos tirar dessa tempestade. A tempestade na vida dos discípulos os ajudou a serem fortalecidos na fé. E eu tenho certeza, meus amados,
que Deus vai fortalecer a fé dos crentes. No mundo inteiro, os crentes estão se unindo, estão buscando, estão orando, estão jejuando. E quando passar essa ventania, quando passar essa tempestade, todos nós vamos sair mais fortes. Amém, queridos? Então eles aprenderam algumas coisas. Primeiro, Jesus é superior à tempestade. Lembre-se disso. O nosso Deus é muito superior ao coronavírus. Eles aprenderam que estar com Jesus faz toda a diferença. E isso eu espero que você já soubesse. Se não sabia, está sabendo agora. Passar pela tempestade com Jesus faz toda a diferença. Eles aprenderam que Cristo sempre estaria com eles. Jesus nunca manda alguém passar para o outro lado da margem, passar por uma tempestade sem que Ele esteja conosco. E esta é a maior promessa que nós temos enquanto vivemos nessa terra. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, queridos, na vida nós vamos ter muitas tempestades ainda. Mas nesse momento, a tempestade que eu quero falar é o coronavírus. E o Senhor é soberano, e nós estamos no barco com Ele, e nós vamos atravessar por outro lado, porque Ele está conosco. Amém? Agora, eu quero falar sobre algumas tempestades que produziram efeitos diferentes na vida de algumas pessoas na Bíblia. A primeira tempestade é a tempestade de Jonas. Vocês se lembram, né? Deus chamou o profeta Jonas para ir para Nínive, pregar o arrependimento lá. E Jonas simplesmente odiava os assírios. E ele não quis ir, ele desobedeceu abertamente para Deus, pegou um outro navio e foi para Tarsis, na direção oposta. Nínive era para o norte, Tarsis era para o oeste. E ele pegou, só que veio uma tempestade poderosa, e lá naquela tempestade os marinheiros falaram, tem alguém em pecado aqui. E perguntando, chegaram lá, pegaram Jonas dormindo. Quando Jonas falou, o culpado sou eu mesmo, eu não devia estar aqui. Jogaram ele no mar, vocês conhecem a história, ele foi engolido por um peixe, ficou ali 3 dias e foi cuspido na praia. Na direção que ele deveria ir para Nínive. Então, esta tempestade de Jonas foi para trazê-lo de volta para Deus e para a vontade de Deus. Quem sabe, meu querido, não é essa oportunidade que Deus está te dando, de você que está afastado, de você que não está mais na igreja, de você que está magoado, que está revoltado com Deus, de dizer, Senhor, salva-me, Senhor. Porque eu vou voltar para os teus caminhos, eu vou voltar para a tua casa, eu vou voltar a ter comunhão contigo, ter comunhão com os irmãos, amém? Mas tem uma outra tempestade que a Bíblia fala, que é que o apóstolo Paulo passou, lá no livro de Atos. Ele era preso, estava preso, e aquele barco estava indo para Roma, para levar alguns prisioneiros, dentre os quais Paulo. E na altura ali da ilha de Malta, veio um grande vendaval, um poderoso, o mar começou a se bater, e foi tão poderoso que todo mundo ali sabia que o barco ia afundar, que eles não iam ter como vencer aquela tempestade. E naquela hora se levanta o prisioneiro Paulo e diz assim, calma todo mundo, porque o Senhor me avisou esta noite que ninguém vai morrer, nenhum destes que aqui estão vão morrer. Então, queridos, o barco foi despedaçado nas pedras, todo mundo caiu no mar e ninguém, veja bem, morreu afogado, exatamente como o apóstolo Paulo tinha dito, para dar um grande testemunho do poder de Deus. E ainda quando chegaram lá, na ilha de Malta, ele estava ali se aquecendo com algumas pessoas, e de repente, pum, uma cobra venenosa pica a mão dele. Os camaradas começaram a falar, pera lá, esse camarada é um azarado, né? Ele estava num navio, o navio afundou, ele sobreviveu, agora vem aqui, ele morre. Vai morrer picado por uma cobra venenosa. Paulo fez assim com a mão, sacudiu a cobra e nada aconteceu com ele. Depois que eles viram que nada aconteceu com ele, eles disseram, meu Deus, quem é esse? Será que ele é um dos deuses? E Paulo então pôde testemunhar a respeito de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que esta tempestade do corona também pode ser na sua vida
uma oportunidade de testemunhar a vitória que Deus vai te dar, os milagres que Deus vai fazer. Vão ser, ó Deus, instrumentos, meus amigos, para que vocês falem para aqueles que não conhecem a Jesus, o poder do nosso Deus. Você crê nisso? Você toma posse? Tenha certeza, a tempestade, ela pode ser para alguém voltar para Deus, ela pode ser para alguém testemunhar para Deus, e na vida dos discípulos, eu creio que aquela tempestade foi para que a fé deles fosse fortalecida. A partir daqueles momentos, eles passaram a olhar para Jesus de uma forma diferente, irmãos. Vamos combinar. Eles já conheciam Jesus, já tinham visto Jesus fazer de tudo. Mas naquela hora, gente, Jesus simplesmente mandou o mar parar e o vento se acalmar. A partir daqueles momentos, eles passaram a entender que eles estavam diante do Filho de Deus. Amém? Mas eu quero fazer uma última reflexão aqui. Não julgue a tempestade na vida dos outros. Porque às vezes os crentes são muito linguarudos, né, gente? Quando a gente vê alguém passando por um problema, muita gente tem vontade de dizer, está em pecado. Deus está disciplinando, está vendo? Eu falei. Eu não sou Deus e você não é Deus. Não ceda a esta tentação de julgar quem quer que seja. Cada tempestade na vida de alguém, Deus tem um propósito, mas não é você, não sou eu e não somos nós que podemos julgar o motivo daquela vida que está passando a tempestade. Mais do que diz respeito ao coronavírus, todos nós estamos juntos, né? Cada um no seu barquinho e Jesus no barco com todos, né? É como... Eu me lembro quando eu era menino, garoto, né, a gente ia brincar de esconde-esconde, né? E a gente dizia assim, cada um por si e Deus para todos. A verdade é que o coronavírus está fazendo isso. Só que não é cada um por si, né? É cada família por si. E nós estamos todos com Deus no barco. Então, quando passar esse tempo, quando a tempestade passar, nós vamos chegar do outro lado, porque quem está no barco é o Senhor das tempestades. Eu quero terminar esta palavra orando por você e orando com você. Feche os seus olhos e vamos clamar ao nosso Deus. Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado em primeiro lugar, Senhor, porque o Senhor já nos convidou um dia para passarmos para outra margem. E Senhor, contigo a gente vai para qualquer lugar. Para qualquer lugar neste mundo, mas até mesmo quando terminar este mundo, quando o outro lado para nós, Senhor, significar o término dessa vida, é maravilhoso saber, Senhor, que o Senhor estará conosco lá. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor é Senhor de todas as tempestades. E obrigado por saber, ó Pai, que nunca nós passaremos por uma tempestade sozinhos. O Senhor sempre estará conosco. Pai, por isso eu te peço agora, abençoa, Senhor, esta vida que está aí, Senhor, sofrendo, talvez enferma, talvez, Senhor, desesperada, talvez sozinha, Senhor. Tem pessoas que me ouvem agora, Senhor, e me veem, que estão sozinhas, passando a quarentena sem mais ninguém, Senhor, com elas. Que o Senhor esteja com elas, que a Tua presença seja tão poderosa, Senhor, que elas se sintam abraçadas por Ti. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós Te honramos e Te glorificamos, porque sabemos que no final desta tempestade do coronavírus, nós vamos glorificar o Teu nome e vamos dizer, o Senhor que eu creio, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor das tempestades. Pai, nós consagramos ao Senhor a nossa vida, nós consagramos ao Senhor o nosso barco, Senhor, o nosso instrumento de trabalho, aquilo que tem dado segurança, e nós dizemos, Senhor, que só estamos seguros, não por causa deste instrumento, mas porque o Senhor está no barco. E eu te peço e te agradeço, Senhor, abrevia, e como os discípulos oraram, Senhor,
não vê que estamos perecendo, e nós estamos orando agora, Pai. Senhor, não vê que o Brasil está sendo abalado, e nós te pedimos, Senhor, que esta tempestade, que o coronavírus, Senhor, termine o mais rápido possível, com o menor número de mortes, ó Deus, e que a tua igreja saia deste tempo e deste momento, Senhor, glorificando o teu nome e se levantando, Senhor, com uma mensagem profética para aqueles que não te conhecem. O nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador é poderoso para salvar. Então você, meu querido, que ainda não entregou a vida para Jesus, abra o teu coração, ora comigo dizendo: Senhor Deus, ajuda-me nesta tempestade, vem estar comigo no meu barco, na minha vida, pois eu confesso que sou pecador, confesso que sozinho eu iria perecer, mas se o Senhor estiver na minha vida, eu tenho certeza que eu vou passar para o outro lado. Se você fez essa oração, meu querido, Deus escreveu o teu nome no livro da vida. E se você, querido, já é de Jesus, ore comigo também. Levante a mão para o céu agora, onde você estiver. Levante a mão em rendição. Diga: Senhor, eu estou rendido, Pai, rendido ao Senhor. Eu reconheço que preciso de Ti, Senhor, mas eu te agradeço, meu Deus, porque Tu és um Deus de graça, de misericórdia, de amor. Mas o mesmo Deus que é misericordioso é Todo-Poderoso. Senhor, eu creio, Senhor, que não há tempestade que seja, Senhor, páreo para o teu poder e para a tua palavra. Se o Senhor mandar, ó Pai, se a tua palavra for liberada, meu Deus, haverá paz, os ventos pararão, Senhor, o mar acalmará. E se o Senhor disser, ó Pai, coronavírus recua do Brasil, assim será feito, Pai. Os nossos olhos estão postos em Ti, a nossa esperança está em Ti. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Eu quero abençoar, Pai, a todos que têm me seguido pela internet, que tem muitos dito: Senhor, pastor, você é o meu pastor virtual, que Deus te abençoe. Mas eu quero também orar pelas minhas ovelhas, as físicas, aquelas que estão aqui comigo, para que em breve nós possamos voltar, ó Deus, em nome de Jesus. Eu as abençoo, em nome de Jesus. Abençoo com cura, Senhor, abençoo com alegria, abençoo com temor do Senhor, abençoo, Senhor, com a Tua promessa, a Tua promessa de provisão, ó Pai, que não falte o pão, que não falte as necessidades. Pai, eu abençoo a Tua igreja, Senhor, para que tenha, Senhor, também o coração e a fidelidade de ofertar, ó Deus, e ser instrumento mais uma vez do sustento da Tua obra. Pai, nós te adoramos e te louvamos e te dizemos que neste dia de jejum nós cremos que o Senhor há de ouvir a nossa oração. E eu termino dizendo para você, meu querido, bom ânimo, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar na outra margem. Jesus assim prometeu. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, em nome de Jesus, amém.